Olá, olá, bonjour, bonjour et bienvenue a essa live de francês, onde vamos tratar do tema il y a, que é o tema tem, existe, para você saber como que diz que tem alguma coisa em francês. Como dizer isso? Como que é a negativa disso? Quais são os outros tempos verbais disso? Se você já conhece assim, né, de leve o il y a, permaneça comigo aqui na live e muitas coisas vocês vão aprender essa tarde, que vamos passar juntos. Para você dizer que tem ou que há em francês, vamos usar aqui essa estrutura, il y a. Ah, por exemplo, tem um computador sobre a mesa, il y a un ordinateur sur la table. Ah, tem alguém te esperando ali fora, il y a quelqu'un qui t'attend, il y a quelqu'un qui t'attend. Oui? Eu vou passar os vários exemplos para vocês aqui no quadro. Permaneçam aí, tá? Só dando uma introdução. Ah, tem alunas participando, já conferi. Que legal, interessante. Vamos então direto ao nosso assunto? Il y a. Tá, mas no geralzão, aqui em português nós dizemos falar que tem. Tem. É de maneira impessoal, sabe? Ah, tem um problema, tem alguma coisa, tem uma pessoa, tem um objeto, tem a internet para você usar. Olha, tem uma solução. Tem. Essa utilização que falamos aqui em português do tem, em francês será o nosso il y a. Il y a. Il y a. Il y a. E também pode ser o verbo haver. Há. É um pouco mais formal aqui no Brasil, né? Para falar que há. Mas enfim, se quiser dizer que há alguma coisa, o sentido é o mesmo e vamos utilizar por essa razão il y a. Vai acontecer de você ouvir as pessoas dizerem IA, que é uma abreviação. Ou seja, em vez de dizer il y a, é retirado esse il e fala a partir do Y. Então o som vai ser IA. Deixa eu colocar exatamente embaixo para você ver que é a mesma coisa ali, da metade para o final. IA, IA. Quando o estrangeiro fala IA, ele está dizendo il y a. Mas como fala muito rápido e evita-se mexer aqui essa parte da dicção, então sai um IA. IA, 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 e você acaba ouvindo IA, mas na escrita também é comum esse IA sendo assim. Então, mas ali está se falando do il y a. Sandra Sombra, première fois, bienvenue, seja bem-vindas, todos sejam bem-vindos. Wellington, e os demais que já estão aí, Marilene, Thiago, Sônia, d'accord. Attention et concentration. Oui, on va commencer. A todo momento eu posso consultar seus comentários e comentar sobre eles. Voilà. Nós temos o nosso verbo avoir, que é o verbo ter. E na terceira linha, ele tem é il a. Observe, o verbo ter é avoir. E quando eu quero dizer que ele tem, ele, alguém, um moço, um homem, um rapaz ou um menino, ele. Il a. Segue aquela conjugação. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. O que isso tem a ver com o nosso il y a? Tem tudo a ver, porque esse a que está aqui no il y a, ele nada mais é do que o a de avoir. Só que aqui no il a é ele tem, é alguém que tem, é um homem, um menino, um rapaz, um adolescente, enfim. Se eu coloco o y ali no meio, isso se transforma em il y a. Aí já não é mais ele tem. Deixa de ser pessoal, já não é mais ele, para se falar que é o nosso tem. Esse assunto de que estou contando hoje para vocês. Então, a origem desse a do il y a vem do verbo avoir. Na terceira linha, eu, tu, ele, que seria il a, colocamos o y, il y a. Então, vale a pena nós conferirmos a conjugação do verbo avoir no tempo presente. Quem sabe? É um verbo muito utilizado em francês. Eu tenho, j'ai. Você tem, tu as. Ele tem, il a. Ela tem, ela. Nós temos, nous avons. Vocês têm, vous avez. Eles têm, ils ont. Elas têm,
elles ont. Aqui na última linha nós ligamos o S com o O. Ils ont e também para ela também. Elles ont. Eles têm e elas têm. Ah, não captou? Deixa eu diminuir essa letra aqui, gente, pelo amor de Deus. Passar para 18. Será que capta assim? Ui, capta. Puxei para cima. Bom, repassando então agora novamente, tá? Ter. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. É o verbo ter, falando de cada um. Se é eu, tu, ele, ela, nós, vocês, eles e elas. Na terceira linha tem o ilá. Ilá, que eu marquei agora de verde. Esse ilá, ele tem, dele se origina o iliá, quando não será mais ele que tem. Ali no caso será a, tem. É importante que você entenda a origem do iliá, porque quando tiver que dizer isso no passado, no futuro, no imperfeito, no conditionnel, aí você vai recuperar a conjugação do verbo avoir no tempo verbal que você quer dizer, o tal do iliá. E aquele tempo verbal da terceira, a conjugação da terceira linha, ele tem, vai ser aplicado, o mesmo que você diria para ilá, vai ser aplicado para o iliá. A gente vai ver isso aqui essa tarde também. Oui. Tem alguma coisa em algum lugar. Eu vi um exemplo ali. Il y a dans la maison. Dizemos então que il y a quelque chose dans la maison. Deixa eu preparar um outro quadro agora. Ah, está captando a mesma tela. Ah, sim. Como ça? Colocando aqui na última linha. Il y a alguma coisa que você pode citar. O que que tem? Dans la maison. Dentro da casa. Il y a deux tables dans la maison. Il y a une télévision dans la maison. Il y a 5 personnes dans la maison maintenant. Il y a quelque chose dans la maison. Oui. Il y a beaucoup de personnes dans les rues dans ma ville aujourd'hui. Parfait, Sonia. Il y a beaucoup de personnes dans les rues de la ville, ou dans les rues de ma ville aujourd'hui. De ma ville, oui. De ma ville, c'est bien. Parfait. Bom, eu vou exemplificando e ao mesmo tempo vou avançando o conteúdo, inclusive para quem ainda não conhece o iliá, então estou voltando naquela tela onde tem os nossos slides, porque aqui são slides. Como está? Oui. Voilà. Observaram a diferença na leitura também? Primeira linha, ilá, ele tem. E vou dizer o que ele tem. Il y a, opa, tem, a, no geral, não para ele. Já deixa de ser ele, tá? Fica meio que impessoal dessa maneira. Não se refere a alguém em específico. Il y a un livre sur la table. Il y a un livre sur la table. Il y a un livre sur la table. Vamos ler então? Il y a un livre sur la table. Estou informando alguém de que il y a un livre sur la table. Il y a une bouteille dans l'armoire. Une bouteille. Il y a une bouteille dans l'armoire. Vamos ler? Il y a une bouteille dans l'armoire. Il y a une bouteille dans l'armoire. Il y a des clés ou il y a des activités à faire. Il y a des activités à faire. Vamos ler? Il y a des activités à faire. Voilà. Après, il y a, on pourra mettre l'article indéfini en français. Après, il y a, on peut bien mettre l'article indéfini. Un, une, de. Se é o caso de você dizer que tem alguma coisa, um objeto feminino ou vários objetos femininos, aí você vai poder usar cada um ali que eu pintei de amarelo para te sinalizar. Atenção para esse terceiro aqui, ó. Tem atividades. Il y a des activités. Eu vou pedir a sua atenção em especial para essa parte, d'accord? Porque isso vai fazer toda a diferença em francês. Il y a e um nome plural.
é muito diferente, porque em português nós não falamos assim. Il y a tem umas, né, a gente já fala direto. Tem coisas, tem problemas, tem lições, tem aulas, enfim. Mas em francês, antes desse nome plural que eu vou representar pelo um S, apesar de nem sempre em francês ser a letra S para exemplificar o plural, mas aqui para exemplificar, eu estou dizendo que il y a de, e esse de estou sinalizando para você que você vai anotar agora e dar os exemplos aí no quadro. D'accord? Il y a des enfants qui jouent dans la rue. Il y a des enfants qui jouent dans la rue. Dans la rue, ó, o D, importantíssimo. E não pode faltar se você vai dizer que tem algo no plural. Ó. Il y a des problèmes à résoudre. Il y a des problèmes à résoudre. Il y a des problèmes. Esse D, ele faz parte da língua francesa, indicando assim a quem está ouvindo que é um nome plural. A pessoa nem pensa nisso porque ela já fala francês, já entende que é des enfants, crianças. Des problèmes, problemas. Já fica implícito que é o plural, já que nós não lemos o S da palavra em si, enfant. Não se lê o S. Problème. Está no plural, mas o que indica que está no plural é o artigo indefinido antes dele, de. De. Ok? Voilà. Claro que eu posso trocar esse de pelo quelque. Quelque. Alguns. Até perguntaram lá no grupo do Telegram hoje como que é alguns, né? Quelque. Posso dizer que il y a quelques enfants. Il y a quelques enfants qui jouent dans la rue. Aqui também, il y a quelques problèmes à résoudre. Mas se eu não vou utilizar o quelque, eu devo dizer o de. A não ser que eu utilize outra palavra também, que é certain, certaine. Pour les masculins e pour les féminins, certaine. Voilà. Que significa certos, de maneira indefinida, tá? Você vai ver o exemplo, então. O que significa o certain? Aqui eu posso trocar o de pelo certain. Il y a certains enfants qui jouent dans la rue. Aqui também, il y a certains problèmes à résoudre. Mas se eu não vou dizer o certain, certaine ou quelque, é comum e é o correto colocar o de. Isso é muito importante. D'accord? Dando continuidade, então. Voilà. Eu vou só me adequar aqui no quadro para que eu não tampe as frases que vêm. Il y a beaucoup de monde dans la salle. Il y a beaucoup de monde dans la salle. Dans la salle. Voilà. Il y a beaucoup de monde dans la salle. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde dans la salle. Il y a peu de temps ce soir. Il y a peu de temps ce soir. Il y a peu de temps ce soir. Oui, lis après moi. Il y a peu de temps ce soir. Il y a peu de temps ce soir. Il y a quelque chose à manger? Il y a quelque chose à manger? Il y a quelque chose à manger? Il y a plusieurs conférences. Il y a plusieurs conférences. Il y a plusieurs conférences. Oui, palavras como beaucoup, peu, quelques, plusieurs podem ser usados depois do il y a sem problema, tá? Se tem muito de alguma coisa, il y a beaucoup de e diga o que tem muito. Il y a beaucoup de, o de fica grudadinho no beaucoup, tá? Il y a peu de, se tem pouco de alguma coisa, tem esse de ali. Il y a peu de, tem que ter. Oui, il y a peu de temps ce soir, peu de temps. Il y a quelque chose, né? Aqui uma palavra de sentido indefinido, alguma coisa. Quelque chose. Se fosse alguém, seria o quelqu'un, poderia ser empregado, ele também depende do que você quer dizer. Nazaré, bonjour, je m'appelle Nazaré, de Belém para bienvenue. Seja bem-vindo quem está chegando agora, os demais que já chegaram, e compartilhe a live. Mande a pessoas que gostam de francês, envie o link a eles. Merci. Aqui no último exemplo, il y a plusieurs conférences. Vários ou várias, plusieurs. Il y a plusieurs conférences. Palavras como essas, que eu estou sinalizando em amarelo agora, podem ser usadas depois do il y a, se é e o que você quer dizer. C'est bien? Voilà!
Il y a ou ya? Ya. Ouça o primeiro. Il y a. Il y a. Segundo, ya. O segundo é uma abreviação do primeiro, que é muito usada pelos franceses e pelos estrangeiros. E você também poderá dizer na linguagem informal, em vez de falar il y a, você poderá dizer ya. E é a mesma coisa. Ou você vai acabar ouvindo, em vez de il y a, ya. E o que é o ya? É a mesma coisa que o il y a, só está abreviado. E é informal. A maneira corretíssima, de acordo com a gramática, aí é o primeiro. Il y a, o sujeito il. En ce moment, nous allons nous imaginer à la cuisine. Hein? C'est une scène, je suis à la cuisine et vous, vous êtes à la cuisine. Il y a de la farine pour faire le gâteau? Il y a de la farine pour faire le gâteau? Donc, il y a cette question. Hein? Il y a de la farine pour faire le gâteau? Il y a de la farine pour faire le gâteau? Tu dois lire après moi. C'est bien? De nouveau, il y a de la farine pour faire le gâteau? Oui, il y a du lait. Oui, et il y a du lait. Olha o ritmo, tá? Oui, et il y a du lait. Oui, et il y a du lait. Voilà. Oui, et il y a du lait. D'accord. Oh, il y a aussi des fraises. D'accord. Il y a aussi des fraises. Fraises. D'accord. Oh, il y a aussi des fraises. Voilà. Après il y a, on peut bien mettre le partitif. Tu vas mettre le partitif. Si tu veux dire quelque chose, tu ne vas pas exprimer, donc tu ne vas pas exprimer la quantité de cette chose. Hein? Eu disse que quando você vai dizer que tem algo sem dizer a quantidade, será usado aqueles partitivos. Du, de lá, de l'apostrophe, de. Aqueles mesmos de comer e beber, também depois do il y a. Tem farinha. Il y a de la farine. Porque não disse a quantidade. Não disse quantos quilos, quantos copos, a medida, eu não disse. Só disse que tem farinha. Il y a de la farine. Ou simplesmente, il y a de la farine. Oui, il y a du lait. Tem leite. Il y a du lait. Tem que pôr o partitivo. Numa maneira geral, no geralzão, du lait. A não ser que eu falasse, tem 1 litro, seria un litre de lait. Tem uma jarra, tem um copo. Se eu dissesse a quantidade, tem um copo de leite. Il y a un verre de lait. Un verre de lait. Mas se eu só digo no geralzão, sem falar a quantidade, tem que pôr o partitivo sim. Il y a du lait. E é importante isso. Hein? Alguém disse um comentário ali, il y a des fleurs dans le jardin. C'est parfait, tá? Tem, il y a des fleurs onde? Dans le jardin. Très bien. Sonia, il y a un chien dans la maison. Ok, Sonia, il y a un chien dans ta maison. Parfait. Dos partitivos aqui, caso haja dúvidas, deixe nos comentários, tá? Se eu quero dizer, tem café, il y a de café. Tem... O quê? Tem frutas em cima da mesa, il y a des fruits sur la table. Oui, vous pouvez bien goûter, il y a des fruits sur la table. Dessa maneira que nós usamos o partitivo. Aqueles mesmos de comer e beber que vocês já aprenderam aqui, mas a gente fica repassando porque eles são usados aqui também. Il y a 5 mois que j'ai commencé... Il y a 5 mois que j'ai commencé... Il y a 5 mois que j'ai commencé. Agora tem relação com o tempo passado, quando estou contando algo no passado. Il y a 5 mois, il y a 2 mois, il y a 1 mois, il y a 10 mois pour les mois. Je peux dire aussi semaine. Il y a 5 semaines, il y a 3 semaines, il y a 2 semaines. Oh oui, ça va. Mois, semaine, ou même jour. Je peux utiliser le mot jour. Il y a 2 jours, il y a 6 jours, ou il y a 7 jours que j'ai fait quelque chose. Ali na sequência é importante observar que tem a conjugação do verbo no passado. Há tanto tempo que eu fiz algo. Ça c'est important. Hein? Conjugação no passado quando se utiliza o il y a, porque aquela ação ela se terminou. Por isso que é usado o il y a, para uma ação que já se terminou. Eu viajei, a ação se terminou, se concluiu. Donc, il y a 2 mois que j'ai voyagé en Argentine, por exemplo. Il y a 2 mois que j'ai voyagé
passado, ou na Argentina. Se usa o il y a para falar de uma ação, mesmo que seja uma ação de poucos minutos atrás, poucas horas atrás. A conjugação correta é do passé composé, aos que já aprenderam. J'ai mangé il y a 30 minutes. J'ai mangé il y a 30 minutes. Voilà, j'ai mangé. C'est une conjugaison qu'on voit que c'est au passé composé. C'est très bien utilisé. J'ai mangé il y a 30 minutes. D'accord? Conjugação no passado, quando fala o il y a e cita tanto tempo passado, transcorrido que eu fiz algo. Isso é importante. Négation. Comment on fait la négation de il y a? Em francês, nós colocamos o ne e o pas em volta do verbo. Então vamos analisar esse il y a para poder fazer a negação dele. Il y a. Il y a. Ali a gente vai pegar e vai juntar o y com o a. O verbo é apenas a. Você se lembra que lá naquela conjugação do avoir, ele tem il a. E o y é um pronome que é colocado ali no meio. O y não é o verbo em si é a. E o sujeito impessoal é il. A negação, ela está em volta do a. Mas nesse caso aqui... Derrubei meu fone. Nesse caso aqui, o y ele é grudado no a, ou seja, faz-se um quadrado em volta do y e do a, e fazemos a negação em volta dessa parte que eu pintei de amarelo. Então, o y vai ficar dentro do ne e do pas. Dessa maneira, você vai ver que tem a negativa é feita il n'y a pas. Il n'y a pas. Não tem como tirar o y e colocar antes, porque o y está grudado no a. Il n'y a pas. IA. O IA nunca vai separar. Nem quando inverte para pergunta, nem na afirmativa, IA, nem na negativa. Não vai entrar nenhum elemento aqui entre eles, fazendo a separação deles. IA junto. Logo a negativa em volta. Il n'y a pas. Se isso te ajudar, beleza. Pense dessa maneira. Claro que depois vai ficar automático com a sua prática. Não se preocupe. Estou só passando um esquema aqui para você entender à primeira vista. Se você achar que esse esquema não é muito válido, das cores ali com o quadradinho, você só vai pensar que a negativa é il n'y a pas. Il n'y a pas, e você vai treinar frases com il y a, blá blá blá, e il n'y a pas, de blá blá blá. Vamos ver os detalhes. Hein? Afirmativa, il y a. Negativa, il n'y a pas. De nouveau, afirmativa, oui, il y a. Negativa, il n'y a pas. Il n'y a pas. Oui, parfait. Un exemple, il y a 7 jours dans la semaine. Oui, la quantité de jours de semaine, ce sont 7. Donc, il y a 7 jours dans la semaine. Oui, a gente vai ver os demais exemplos das conjugações. C'est ça, que é... Ok, c'est ça. D'accord, il y a 7 jours dans la semaine. Merci. Voilà. E naquela maneira resumida, que em vez de falar il y a, fala ia, na afirmativa, na negativa é só pôr o pas depois. Aí não precisa nem colocar o ne antes do y, porque já começa do i para frente. Il y a pas. É o mais usual, o mais corrente, inclusive em músicas modernas. D'accord? Observe agora que eu coloquei esse de depois do pas, porque é comum, quando você vai dizer que não tem algo, não tem de. D'accord? Então estou te chamando a atenção agora. Preste atenção nesse detalhe. Assim. Oh, voilà. Eu estou te chamando a atenção. Faites attention, parce que quand il n'y a pas, généralement on met de na sequência. Quando se coloca a negativa, il n'y a pas, de alguma coisa, se vai dizer o que não tem. Não é usual falar un, une, de, com D e S, são os artigos indefinidos, tá? Não, por exemplo, não tem um computador que eu possa usar. Não tem computador. Il n'y a pas d'ordinateur, com D. Não vai ser un. Il n'y a pas un ordinateur. Não. Il n'y a pas de. De. Por isso que eu estou frisando bem esse de depois do pas. Não só para o il y a, mas em muitas situações, depois do pas, em francês, entra o de, em vez dos artigos indefinidos. Pode ter outras palavras. O que não pode ter, não é comum, é o un, une, de, que significa um, uma, uns e umas. Il y a, vamos trabalhar as questões. Il y a, como perguntar que tem, fazendo a inversão. Sonia,
Il n'y a pas de chien, il y a des chats à ma maison. Ó. Negativa, então, il n'y a pas de chien, de chien, e il y a des chats no plural, de com des. Oui? Deixa eu colocar aqui esse exemplo maravilhoso assim. Il n'y a pas de chien et il y a des chats dans ma maison. Comme ça, il n'y a pas de chien, de, por se tratar de negativa, de. E il y a des chats, o artigo indefinido para afirmativa antes do nome plural, de. Que maravilha, hein? Il n'y a pas de chien et il y a des chats. Quem não treina muito essa parte ou não estudou francês, eles acabam falando, entre aspas, corretamente, quando eles falam de e de, não prestam muita atenção no singular ou no plural. São os pequenos detalhes que dão diferença, fazem toda a diferença em francês para quem fala bem, para conseguir um nível bom de francês. Num exame escrito, uma prova escrita de francês, também terá esses detalhes. Na negativa, depois do pas de e ou de apóstrofo. Oui? Il n'y a pas de chien, il y a des chats dans la maison. Voilà. Para perguntas, nós vamos inverter. Sabe aquele esquema que a gente coloca o verbo no começo e o sujeito no final? Agora a gente vai pegar o verbo, que é o a, só que naquele quadrado amarelo já tem o y grudado no verbo e vai os dois para o início. Ou seja, pega o ia e passa para o começo. Então, para fazer aquela estou gaguejando. Para fazer aquela pergunta, invertendo, começa com ia. Ia. Ah, professor, como é que faz a inversão? Se isso te ajudar, é um esquema ali bem visual, tá? Ia, e pegamos o il e passamos para o final. Ia, il. Opa! Colocamos um T que vem do nada ali no meio, por causa da sonoridade, para não ficar duas vogais juntas, que é o A e o il. Quando se inverte, não só para o IA, mas quando há essa inversão, fica duas vogais, colocamos um T ali no meio, como está colocado agora, e chegamos ao resultado. Y a-t-il? Tem alguma coisa? Y a-t-il? Blá, blá, blá. Seguindo toda aquela parte, podendo usar os artigos indefinidos, un, une, des. Y a-t-il un chien dans votre maison? Vous avez un chien? Oui. Ou o partitivo du, de lá, para quantidade indeterminada. Y a-t-il du lait pour faire les gâteaux? Y a-t-il de la farine pour faire les gâteaux? Essa inversão de verbos, gente, é uma inversão que não é obrigatória, vocês sabem disso, e denota uma linguagem mais formal, essa inversão. Então ficamos assim, il y a para afirmativa. Negativa, il n'y a pas. Geralmente colocamos o de na sequência. E para pergunta, y a-t-il? Y a-t-il? Pour poser des questions. Hein? Tem uma pergunta na negativa que podemos fazer também e nós dizemos n'y a-t-il pas? N'y a-t-il pas? Colocando o ne na frente. N'y a-t-il pas? Não tem alguma coisa? N'y a-t-il pas de... E geralmente vem o de aqui na sequência. Olha quanta coisa estamos aprendendo aqui. Vou até aumentar um pouco a letra para que você visualize melhor. C'est bien? Vamos ler então? Il y a. Il n'y a pas de. Y a-t-il? N'y a-t-il pas de. Para afirmativa, a ordem normal, il y a. Negativa, il n'y a pas de. Pergunta, y a-t-il? Pergunta na negativa, n'y a-t-il pas de. Aqui estamos vendo a conjugação no tempo présent. Tempo presente. Não estamos falando de que houve ou haverá, haveria, haja. Só estamos falando que há ou tem em relação ao tempo presente. Daqui a pouco voltamos nessa tela com os demais tempos verbais. Très bien, très bien, très bien. Eu gostaria que vocês observassem em específico aqui
na terceira linha, y a-t-il, o hífen ele só é colocado aqui e aqui, tá? Entre o a e o il, colocamos o hífen. Hífen é esse tracinho no meio. Por que tem o hífen? O hífen é colocado quando nós invertemos sujeito e verbo, apenas entre sujeito e verbo. Então, por que não tem hífen aqui entre o y e o a? Porque não é inversão do sujeito e verbo. O y ele não é sujeito e o y não é verbo. Então, entre o y e o a não tem. O que tem o hífen é quando invertemos, né? Avez-vous com hífen, né? Vas-tu, comment vas-tu com hífen? Comment allez-vous com hífen, porque é a inversão do sujeito e verbo. Mas o il y a, como tem esse y, que não é sujeito e não é verbo, e na inversão a posição desses elementos é esta, então y a-t-il com os hífens entre o a e o il, mas mexendo ali com o y, com o y, aí não coloca-se o hífen não. Não é tudo com hífen não, tá? Atenção, e você está descobrindo o porquê que não é tudo com hífen no il y a. Deixa eu posicionar melhor. Essa parte vocês merecem o melhor. Ah, c'est bien comme ça. D'accord? E vocês viram também a lógica por como que é feito o y a-t-il. O IA que está no amarelo, ele não tem hífen. E não é quando passa para baixo que coloca o hífen no IA, porque nada entra entre eles. Entre o y e o a não é colocado nada, nem o hífen, nem o ne da negativa, nenhum elemento, nenhuma palavra, nenhum símbolo, nenhum acento, nem nada. Muito menos o hífen, quadrado amarelo. Por isso que eu acabei de mostrar para vocês o porquê de que não tem aqui nessa parte o traço, que é o hífen, o trait d'union, o traço de união. Hífen em francês é traço de união, trait d'union, o nome do acento. Abri uma outra página. Oui. Voilà. C'est bien comme ça? Y a-t-il? Agora a gente vai trabalhar exclusivamente com o nosso quadro aqui, podendo escrever um pouco mais e observando os seus exemplos. Deem mais exemplos, participem com os exemplos a partir de agora. D'accord? Bom, podemos pensar no passé. Passé composé. Para o verbo avoir, o passé composé é eu. Logo, ele teve, il a eu. Quem já conhece o passé composé, gente, isso aqui é para quem já conhece a conjugação, tá? Il a eu, ele teve. Alguém, um homem, um rapaz, um moleque, um menino, ele teve. Teve. Agora, utilizando il y a gente vai colocar il a eu. Teve ou houve. Então, aqui é o sujeito definido, um homem ou um rapaz. E aqui de baixo é o tal do nosso il y a, mas com o particípio passado para compor a conjugação do passado para a expressão il y a. Então, como que fica o il y a no passado? Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Essa leitura. Então, em vez de ler il y a eu com esses soquinhos, il y a eu, não, il y a eu. Il y a eu, como se fosse uma palavra só. Il y a eu, por exemplo, teve alguém que veio conversar comigo na festa, dizer assim, tá? Il y a eu quelqu'un qui est venu me parler à la fête. Il y a eu quelqu'un qui est venu me parler à la fête. Por isso que às vezes nós não entendemos os estrangeiros quando eles falam assim, né? Parece que vai falando meio, como se tivesse meio passado, assim, meio bêbado. E aí, quelqu'un qui est venu me parler à la fête. Porque nós treinamos aqui, enquanto aprendemos, por partes. Il y a eu quelqu'un